Então, nossa aula de matemática desta semana, páginas 132 até 143, semana de 14 a 18 de setembro. Então, nesta unidade, nós vamos falar sobre frações, giros e cálculos, né? Representar frações, identificar giros de uma volta completa, de meia volta e de um quarto de volta, resolver problemas que envolvem multiplicação e divisão. Então, aqui eu tenho uma figura com alguns exemplos de frações. Então, aqui, através desses círculos, né, fica mais fácil de vocês entenderem que a fração, ela é uma divisão em partes iguais. Então, eu tenho primeiro lá um círculo inteiro, depois eu tenho ele dividido ao meio. Então, quando eu divido ao meio, cada parte dele é um meio. Se eu divido em 3, cada parte é um terço, né? Porque é um círculo dividido em 3 partes. Se eu divido em 4, eu tenho um quarto. E assim por diante, né? Se eu divido em 5, cada partezinha dele é um quinto. Então, vocês vão acompanhar aí as atividades para tentarem entender melhor isso, né? O que é uma fração. Então, observe aí, ó, círculos e partes de círculo. Dobrar e recortar. Então, primeiro, né, no exemplo aí, ele pega um copo, desenha 4 círculos do mesmo tamanho, né, vários círculos aí do mesmo tamanho, pinta os círculos de cores iguais. Então, ele tem aí 4 círculos do mesmo tamanho. Depois ele peguem um dos círculos que vocês recortaram e dobrem ao meio. Depois recortem o círculo na linha da dobra para obter 2 metades do círculo. Então, observe aí a figura, né? Recortou o círculo, dobrou na metade certinho e recortou na dobra, né? Onde ficou dobradinho e ficou com 2 partes do círculo. Cada uma das metades do círculo se chama semicírculo. De que modo vocês explicariam para um colega como obter a metade de um círculo? Então, foi o que foi feito acima, né? Só basta dobrar o círculo, dividir ao meio, né? Então, recortar, dividir ao meio, que você vai ter 2 partes, né? 2 metades do círculo. Acompanhem aí os exemplos, né? Agora peguem outro círculo recortado e dobrem em 4 partes. Então, pega outro círculo, né, de outra cor. Vejam aí que aquele primeiro exemplo foi com o círculo amarelo, agora é o círculo vermelho. Dobra ele na metade e depois dobra de novo, né? Então, eu vou ficar com essa figura aqui, ó, 4 partezinhas aqui do círculo. Cada uma dessas partes é a quarta parte do círculo ou um quarto do círculo. Então, vejam aqui, ó, quarta parte do círculo, quarta parte do círculo, quarta parte e quarta parte. Cada pedacinho desse aqui do círculo é o mesmo que um quarto. Por quê? Porque eu tinha um círculo e dividi em 4 partes. Agora respondam, de que modo vocês explicariam para um colega como obter a quarta parte de um círculo? Então, a gente poderia dizer, basta dividir o círculo em 4 partes iguais, que coincidem quando sobrepostas de modo adequado. Então, o que isso significa, né? Igual aqui na figura, ó, é só dobrar o círculo certinho, porque as partes, elas têm que ser iguais, né? Do mesmo tamanho. De quantas partes de um círculo precisamos para formar um círculo inteiro? Então, 4 partes, porque se eu dividir ele em 4, para eu montar de novo o círculo, deixar ele inteiro, eu preciso das 4 partes, né? Se faltar uma das partes, o círculo não vai estar completo. Então, observem aqui também essa outra figura, ó. Cada partezinha dessa é o mesmo que um quarto. Como eu falei, por que que eu uso, né, esses números aqui? Porque é um círculo que eu peguei e eu dividi em 4. Então, cada parte é um quarto. Façam mais dobras em um círculo.
peguem um terceiro círculo, então outro círculo, né? Deixa aqueles dois que vocês já dobraram. Pega um círculo inteiro de novo, divida na metade. Depois façam outra dobra para ter metade da metade, né? Dividir em 4, então. Em seguida, façam mais uma dobra para obter metade da metade da metade do círculo inteiro. Confiram se vocês dividiram o círculo como ao lado, né? Então, ele tem que ficar assim, ó, oitava parte. Então, você vai dividir o círculo em 8 partes, né? Seria interessante se vocês conseguissem fazer mesmo a atividade, né, com os círculos, porque assim vocês vão conseguir entender melhor o que nós estamos falando, né? Só assim de ficar lendo a atividade, às vezes não dá para entender direitinho. O bom é se vocês pudessem pegar os círculos e ir dobrando para vocês verem mesmo como a atividade está sendo feita. Aqui é uma sugestão de atividade, tá? Não é obrigatório fazer, mas é uma sugestão. Usem círculos inteiros e partes de círculos para criar uma figura. Vejam ao lado uma colagem feita com círculos e partes de círculo. Então, se vocês quiserem fazer lá no caderno de arte essa atividade, ó, então é só pegar círculos coloridos, recortar e tentar montar alguma imagem, algum desenho. Usem a criatividade de vocês. Partes de figuras e frações. Você já ouviu a palavra fração? O que você sabe sobre frações? Então, eu coloquei aqui para vocês um quadro, né? Que está explicando aí o que quer dizer fração. Então, a palavra fração vem do latim fractione e quer dizer dividir, quebrar, rasgar. Fração, no cotidiano, também quer dizer porção, parte de um todo. Destaque as figuras do material complementar e siga as orientações do seu professor. Então, lá na página do livro, página 261, eu vou ter esse material aí para recortar. Quem não está com o livro, né, que está com xerox de livro, pode tentar desenhar, né, ou num papel colorido, ou então num sulfite mesmo, e tentar fazer a atividade. Partes de figuras e frações. Então, você já ouviu, né, a palavra fração, nós vemos aí no slide anterior o que ele é. Então, ele é parte de um todo. Então, leia e complete as frases. Esse triângulo foi dividido em quantas partes? Em 2 partes. Cada parte é a metade do triângulo inteiro. Podemos representar cada metade do triângulo com a fração 1/2. Então, vejam aí que não precisa ser só um círculo, né? Nós podemos representar a fração com círculo, com triângulo, com retângulo, com quadrado. O que é importante? O importante é que a divisão das partes sejam iguais. As partes divididas devem ser iguais, né? Não pode ser uma parte maior ou menor que a outra. Letra B. O retângulo foi dividido em 3 partes, né? Então, é só eu contar, por exemplo, eu tenho aqui, né, ó, 1, 2, 3 retângulos. E aqui também eu tenho aqui esse número, né, 1/3, que é 1/3. Cada parte é a terça parte do retângulo inteiro. Podemos representar cada terça parte do retângulo com a fração 1/3, né? Então, eu tenho um retângulo grande aqui, só que eu dividi em 3, por isso, 1/3. O quadrado foi dividido em 4 partes iguais. Cada parte é a quarta parte do quadrado inteiro. Podemos representar cada quarta parte do quadrado com a fração 1/4. O retângulo foi dividido em 5 partes iguais. Cada parte é a quinta parte do retângulo inteiro. Podemos representar cada quinta parte do retângulo com a fração 1/5.
Então, observe aí com atenção as correções, para que você possa entender por como eu estou dividindo a figura, observar as partes que são divididas, observar por que eu uso esse número, né? Todas elas têm um em cima e esse outro número embaixo. O que significa isso? Como eu já falei, né? É quando eu tenho uma figura e a parte de baixo é em quantas partes eu estou dividindo essa figura. Na letra E, o círculo foi dividido em 10 partes iguais, né? Ó, como se fosse uma pizza de 10 pedaços. Cada parte é a 10ª parte do círculo inteiro. Podemos representar cada 10ª parte do círculo com a fração 1/10. E vou ter mais atividades. Em quais das figuras a parte pintada de roxo pode ser representada pela fração 1/2? Marque com um X. Então, observe com atenção as 4 figuras, que como eu falei, na fração, as partes têm que ser exatamente iguais, né? Não pode ser, ó, como na letra B, uma parte pintada pequenininha e a outra parte branca tá muito grande. Na letra C também, né? E olha, na letra D, foi dividido exatamente na metade, né? Então, também são partes iguais. Então, letra A e letra D. Em quais figuras a parte pintada de laranja pode ser representada pela fração 1/4? Então, olhe com atenção a letra A, como foi dividida. Olha na letra B, como os 4 quadradinhos estão do mesmo tamanho. Na letra C e na letra D. Então, o correto é letra B e letra D. Pinte as figuras de acordo com a fração indicada em cada caso. 1/3 da figura de azul e 1/3 da figura de vermelho. Qual é a fração que representa a parte da figura que você pintou? 1/3. Então, essa atividade aí, você deve então estar fazendo, né? Você tem que pintar 1/3 da figura de azul e 1/3 de vermelho. 1/5 da figura de vermelho, 1/5 da figura de laranja, 1/5 da figura de azul e 1/5 da figura de marrom. Observe cada figura e pinte com a cor que você preferir a parte da figura indicada pela fração. Então, letra A, pinte 1/10 da figura. Então, eu tenho lá uma figura, foi dividida em 10 partes, mas eu tô pedindo para você pintar só 1/10. Letra B, pinte a 6ª parte. Então, é para pintar 1/6, né? Então, ela foi dividida em 6 e eu só quero 1/6. Letra C, 1/4 da figura. Então, a figura está dividida em 4 partes, mas eu só quero uma parte pintada. Letra D, pinte 1/4 da figura. Também, eu dividi em 4, mas eu só vou pintar uma parte. Pinte 1/5 da figura. A figura está dividida em 5 e eu só vou pintar uma parte. Pinte a metade da figura. Então, observe aí, foi pintado metade da figura. Pinte 1/6. Então, dividi em 6, mas pintei só 1/6, só uma parte. Pinte a 1/3 parte ou 1/3, né, que é a mesma coisa. Então, pintei aí uma parte só, dividi em 3 e só pintei uma. E pinte a 8ª parte da figura. Então, dividi em 8 partes iguais, mas só pintei uma parte da figura. Então, observe com atenção essa atividade. Marque com um X as figuras que têm uma 4ª parte pintada, né? Ou 1/4. Então, observe aí, né? Ó, tenho a letra A, B, C e D. Todas elas
né? Ó, o retângulo são todos, né? É dividido em 4 partes. Mas por que será, né? Então, que eu só marquei a letra A e a letra D. Então, observe aí, ó, que a letra A foi dividida igualmente, né? As partes. A letra B, essa parte aqui tá muito maior do que as outras. Na letra C também, né? Olha, observe aí como as partes estão todas diferente de tamanho uma da outra. E a letra D não, foi dividida também todas do mesmo tamanho. Então, letra A e letra D. E depois de realizar as atividades, não esqueça de enviar fotos das páginas 138 e 139. Até mais!